Você, por um acaso, já entrou num ambiente, seja uma reunião, uma festa, qualquer lugar, e percebeu que tinha uma pessoa que chamava muita atenção sem ela precisar fazer nada? Uma pessoa onde todos admiravam, gostavam, sem ela precisar fazer muita coisa. E ela não era necessariamente a mais bonita, não era necessariamente a mais rica, e não era necessariamente a que falava mais alto. Mas todo mundo olhava para ela, tinha alguma coisa ali, uma presença. E por muito tempo eu achei que isso vinha de fora, da maquiagem certa, do corpo certo, do dinheiro, da roupa. Mas aí que eu fui entender o que realmente aconteceu. E sério, isso mudou muita coisa na forma como eu vejo e me apresento pro mundo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre autoimagem, não do jeito que a internet fala, mas sim do jeito real. O que rola, o que acontece dentro da sua cabeça e ao redor do mundo. Então bora lá! A primeira coisa que eu preciso te falar é que a autoimagem não é sobre se olhar no espelho e gostar do que vê. Isso é consequência, não é raiz. Autoimagem é a imagem que você carrega dentro de você, mesmo quando você tá sozinha, sozinho, quando ninguém tá te observando. É a história que você conta pra si mesmo, mesma, de quem você verdadeiramente é. E é por isso que se a gente quiser passar uma imagem bacana, não só para os outros, mas para si, é muito importante você ter um objetivo dessa sua autoimagem. Isso é sobre pensar qual imagem que eu quero passar para as pessoas. Como eu quero que as pessoas me vejam. Se eu quero passar uma imagem mais arrumada, elegante, então se arruma. Agora, eu quero passar uma imagem onde eu sou honesta, leal e simpática, então seja isso. Seja. E lembrando que não é pra você passar essa imagem que você quer pras pessoas só por passar. Só para as pessoas te verem como você é, assim como você é assado. Você tem que realmente ser e sentir. Se sentir assim. Isso tem que fazer parte da sua essência. Porque, como eu sempre digo, primeiro o interno para depois o externo. Faça por você primeiro, o resto vem. E tem um outro detalhe muito importante aqui também. A maioria das pessoas não escolheram essa história coincidentemente. Ela foi sendo escrita ao longo dos anos. Seja por comentários familiares, experiências ruins ao longo da vida, comparação ou até por um fracasso que ficou grudado na mente no passado. E aí o que acontece? A gente vai vivendo nessa versão de si que nem a gente mesmo escolheu direito. Deixa eu te dar um exemplo certo. Tem pessoas que têm dinheiro, são ricas, só que ainda se sentem pobres. Ficam com medo de gastar, uma sensação de escassez constante, como se tudo um dia fosse acabar. E muitas vezes acaba. Por um outro lado, existem pessoas que estão se construindo, mesmo com a conta no vermelho, mesmo estando em um momento difícil, mas que se movem pelo mundo com uma sensação de abundância, que vai dar certo, que tudo vai ser encaminhado, tá sendo encaminhado. E afinal, Isabela, o que muda entre essas duas pessoas? Não é sobre conta bancária, é sobre identidade, é sobre história interna. E isso vale pra tudo, olha que legal, pra tudo mesmo. Isso vale pra como você se relaciona, como você trata as pessoas, como que você trabalha, como que você enxerga o mundo, como que você entra numa sala. Eu acho isso incrível. Antes de qualquer pessoa te enxergar, você já decidiu quem você verdadeiramente é dentro da sua cabeça. E é daí que vem a presença. Agora é sério, essa parte aqui vocês têm que prestar muita atenção, porque é onde a maioria das pessoas travam. A lógica que a gente aprende normalmente é assim: quando eu emagrecer, eu vou me sentir bonita. Quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou me sentir próspera. Quando eu tiver sucesso, vou me sentir capaz. Isso até faz sentido. Resultado primeiro, identidade depois. Mas o problema é que não funciona assim. Porque enquanto você espera o resultado aparecer para se sentir diferente, você continua agindo como a versão atual de você mesma, com as mesmas crenças, mesmos padrões, escolhas. E é um ciclo que não sai do lugar. E a virada acontece quando você inverte essa lógica, começando a agir como a pessoa que você quer se tornar, antes mesmo dos resultados aparecerem. Não é sobre fingir, sobre enganar. E sim, é sobre treinar uma identidade nova, uma nova versão de você. É sobre dar ao seu cérebro evidências de que você está mudando. Até porque o seu cérebro acredita no que você repete, não no que você deseja. E aí os resultados vão aparecendo como consequência
consequência de quem você já tá sendo. E eu vou ser bem honesta aqui com vocês. Tem vezes que eu acordo mal, acordo meio deprê, meio triste, meio sem vontade de fazer nada, acordo me sentindo pequena para esse mundo belo e grande. E nesses dias que eu comecei a prestar atenção numa coisa, como eu tô me apresentando para mim mesma. Minha postura tá caída, eu tô andando olhando pro chão, tô me tratando como alguém que importa, porque o seu cérebro ele tá lendo o tempo todo esses sinais que você faz com o seu próprio corpo. Quando você anda curvado, ele recebe uma mensagem. Quando você anda ereta, ele recebe outra. Quando você se abandona por completo, ele percebe. Quando você se cuida, ele percebe também. E não tô falando de nada grandioso, são coisas pequenas mesmo. Às vezes é passar um rímel rápido, colocar uma roupa que você gosta, arrumar o cabelo do jeito que você gosta, colocar um perfume cheiroso, sentar e andar diferente. Então a questão, ela não é estética, é o sinal que você tá mandando pra si mesma. É você dizendo, eu me importo comigo, eu sou alguém que merece muito cuidado. E o seu cérebro responde a isso. E aí eu parei de tentar parecer confiante e comecei a praticar, a sentir confiança, sentir a sensação da confiança em mim. Parece meio sutil, mas a diferença é enorme. Porque parecer confiante é performance, é pra fora. É como um teatro, uma atuação, que no fim não é verdade. E isso acaba sendo esgotante, porque você tá o tempo todo ali, sustentando essa imagem, sendo que você nem se sente assim. Sentir confiança é construção interna. É você criando evidências pro seu cérebro, pro mundo, pro universo de que você é capaz. E tem uma pergunta que eu uso muito quando eu quero me mover em direção a uma versão diferente de mim. Então, sempre eu me pergunto, como essa pessoa pensa, como essa pessoa fala, como essa nova versão de mim trata as pessoas, como ela trata a si mesma. E eu não tô falando de imitar alguém. Eu tô falando para usar essa pergunta como uma bússola, porque quando você começa a agir conforme essa identidade, mesmo que ainda pareça forçado ou pequeno, você começa a acumular evidências. E aí o que acontece? O seu cérebro ele vai atualizando as histórias que ele tem sobre você. E sabe o que acontece quando você muda a sua autoimagem? As pessoas elas automaticamente começam a te olhar de um jeito diferente, de um jeito assim, vamos dizer, melhor. E não porque existe mágica nisso, mas é porque existe linguagem corporal, existe energia, existe comunicação não verbal que a gente transmite o tempo todo. E as pessoas captam isso sem perceber, automaticamente. Elas sentem a energia de alguém que entra no lugar sem mesmo conhecer essa pessoa. E essa presença que a gente admira nessas pessoas, aquelas que chamam a atenção sem fazer nada, não tá na aparência, na roupa, no dinheiro. Isso vem de alguém que por dentro já decidiu quem é. E agora eu vou fechar aqui com uma reflexão. A maioria das pessoas passam uma vida toda esperando se tornar alguém para aí sim começar a agir como esse alguém. E se você invertesse isso agora? Não porque você quer enganar alguém ou fingir uma realidade sua que não existe, mas sim porque você tá treinando o seu cérebro a reconhecer quem você tá se tornando. E esse treino, ele precisa começar antes dos resultados aparecerem. A vida muda completamente quando você para de perguntar como as pessoas me enxergam e começa a se perguntar quem eu tô me tornando todos os dias, quem eu quero me tornar todos os dias. E essa pergunta parece simples, mas ela reorganiza muita coisa por dentro. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa um like e me conta aqui nos comentários qual que é a versão que você tá querendo se tornar. E eu tenho certeza de que vai, porque às vezes colocar em palavras já é o primeiro passo, não é mesmo? Um beijo e te vejo no próximo vídeo.